Olá, professor Alex Naldo. Essa é a aula 19 do curso de ondas, a segunda aula do curso de ondas, e agora vamos partir para as atividades propostas. A radiação eletromagnética é uma das várias maneiras pelas quais a energia viaja no espaço. O calor de uma fogueira, a luz do sol, os raios-x usados por seu médico, as ondas de rádio, a luz ultravioleta e também a energia usada para aquecer alimentos em um micro-ondas são todas formas de radiação eletromagnética. Embora essas formas de energia pareçam ser muito diferentes uma das outras, elas estão relacionadas, uma vez que todas elas exibem propriedades de ondas. Todas possuem características por seu comprimento de onda e por sua frequência f. Quando essas radiações propagam-se no vácuo, todas apresentam o mesmo valor para a velocidade, né, pessoal? A gente já viu que a principal fórmula do curso de ondas é V igual a lambda f, onde V é a velocidade, lambda é o comprimento de onda e f é a frequência. E o que acontece no vácuo? No vácuo, nós vamos ter que essa velocidade V vale C, que vai valer 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, uma constante física, independente do tipo de radiação. Então você vai ter aqui que ondas muito longas vão ter frequências pequenas. Ondas de alta frequência vão ter comprimentos de onda pequenos, para que na multiplicação no vácuo você obtenha sempre a constante 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então aqui a resposta é letra C. Ok? Segundo, a figura representa um pulso se propagando em uma corda. Pode-se afirmar que, ao atingir a extremidade dessa corda, o pulso se reflete. Então, vamos lá. Letra A. Se a extremidade for fixa e se extingue se a extremidade for livre. Não, ele vai realmente se refletir se a extremidade for fixa, inclusive com inversão de fase. Mas ele não se extingue se a extremidade for livre. A extremidade livre, ela funciona como um ponto de amarração móvel. Então, o que vai acontecer aqui? Você tem uma corda assim, a extremidade está livre aqui, e lá vai o pulso. O que vai acontecer quando esse pulso chegar no final da corda? Ele desaparece? Negativo. Ele vai, voltar. Sem inversão de fase. Ele volta assim, ok? Bom. Letra B. Se a extremidade for livre, o pulso se reflete se a extremidade for livre e se extingue se a extremidade for fixa. Falso também, né? De cima é falso, de baixo também vai ser. Letra C. O pulso se reflete com inversão de fase se a extremidade for livre e com a mesma fase se a extremidade for fixa. É exatamente o contrário, lembra? Então, falso. Com inversão de fase se a extremidade for fixa. Isso, com inversão de fase se a extremidade for fixa por causa da interação newtoniana entre o pulso e o anteparo, né? E com a mesma fase se a extremidade for livre, porque não vai haver interação newtoniana. Então, verdadeiro, letra D. Ok? E o E é falso porque ele diz que o pulso se reflete com a mesma fase, seja a extremidade livre ou fixa. Não, não é assim. Então, letra D. Terceira questão. Ondas sonoras propagam-se no ar com uma velocidade de 340 metros por segundo. Ao encontrarem com a superfície da água, adentram nesse novo meio e passam a se deslocar com a velocidade de 1.360 metros por segundo. Se, no ar, seu comprimento de onda era 34 metros, na água será de quanto?
Bom, aí você tem que lembrar que isso daí é uma questão de refração, não é? E na questão de refração, você pode utilizar a razão entre as velocidades, V1, V2, é a mesma entre os comprimentos de onda, lambda 1, lambda 2. Ok? Então, no meio 1, que é o ar, 340 metros por segundo. No meio 2, que é a água, 1.360. No ar, 34 metros de comprimento de onda. Na água, lambda 2. Então, resolvendo isso daqui, lambda 2 vai ser igual a 1.360 vezes 34, dividido por 340. Ficou fácil aqui, né? Porque ficou 1.360 dividido por 10. Então, corta o zero, 136 metros. Veja o que acontece. A velocidade aumentou de 340 metros por segundo para 1.360 metros por segundo. Se a velocidade aumentou, é porque, mantendo a mesma frequência, a luz, aliás, ou melhor, o som, nesse caso, está conseguindo dar passos mais largos na água. Ok? Mantendo a mesma frequência, ele dá passos mais largos, por isso que ele está indo mais rápido. Então, veja, aumentou a velocidade, porque o tamanho do comprimento de onda também aumentou, ou o tamanho do passo da onda, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, letra D. Depois, quarta questão. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta, em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio de qual fenômeno? Reflexão. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Nós temos a curvatura da Terra, ok? E temos a camada da ionosfera. O que acontece? Vamos supor que eu tenho aqui uma antena transmissora de FM. FM é uma onda, nós podemos considerar uma onda curta que consegue fazer o quê? Ela consegue escapar para o vácuo do espaço. Então, ondas de FM, que tem frequências da ordem de megahertz, ok? A ordem é de 10 a sexta hertz. Elas têm um comprimento de onda que consegue perfurar a ionosfera. Já se você tiver uma transmissão de AM, que é da faixa de kHz ou 10 a terceira hertz, o que vai acontecer? É uma onda mais longa, que ao chegar na ionosfera vai ser refletida totalmente. Então, uma casinha que esteja aqui, ó, com a sua anteninha de rádio, vai conseguir capturar um sinal de AM, mesmo que venha do outro lado do planeta, cuja curvatura impediria o sinal passar direto. Por exemplo, as pessoas que trabalham com radioamadorismo sabem que é possível capturar daqui do Brasil transmissões de AM que vêm da Austrália, né, que vem do Japão. Então, justamente devido a essa reflexão que acontece na alta atmosfera. Por quê? Porque as ondas de AM são muito longas e são refletidas na camada da ionosfera. Tudo bem? Próximo. Questão 5. Uma onda propagando-se em uma corda com velocidade de 18 metros por segundo e frequência de 15 Hz encontra seu ponto de união com outra corda, passando a se propagar nela com uma velocidade de 12 metros por segundo. A razão entre os comprimentos de onda na primeira e na segunda corda vale quanto? Olha, essa também é uma questão de refração. Então, nós podemos trabalhar aqui VA sobre VB
é igual a lambda A sobre lambda B. Lembra, isso daqui é um pedacinho da lei da refração, né? A lei da refração completa, quando você sabe os ângulos de incidência e refração, como ela é? Seno de I sobre seno de R é igual a lambda 1 sobre lambda 2, que é igual a V1 sobre V2, que é igual a N2 sobre N1, né? Isso aqui tudo diz respeito ao meio 1, ou o meio do raio incidente. Isso tudo aqui diz respeito ao meio 2, que é o meio do raio refratado. Quando você vai colocar os índices de refração, troca os índices, né? N2 sobre N1. Veja que para resolver essa conta, nós estamos utilizando apenas esse pedaço daqui, ó. Ok? A comparação direta entre as velocidades e os comprimentos de onda, tudo bem? Então, vamos lá. Vai ficar como aqui? Bom, VA 12, VB 18, sobre lambda A sobre lambda B. Então, lambda A sobre lambda B igual a, simplificando aqui, ó, dividindo tudo por 6, vai ficar 2 sobre 3. Tudo bem? Agora presta atenção. Nós cometemos uma falha aqui, ó, porque ele quer, ó, tem que prestar atenção nisso, ó, a razão entre os comprimentos de onda na primeira e na segunda corda. Nós calculamos lambda A sobre lambda B, né? E dissemos que a velocidade em VA era 12. Na verdade, a velocidade na corda A é 18. Então, vamos corrigir isso aqui. Veja que quando a gente comete uma distração, ó a resposta lá, ó, 2/3. No meio A, a velocidade é 18. Então, 18 é aqui. Tá? Enquanto que no meio B, ele diz que a velocidade é 12. Então, 12 está aqui. Enxergamos a tempo. E aqui continua, né? Lambda A sobre lambda B. Então, aqui, ó, vai ser a divisão de 6 por cima e embaixo. Vai dar 3 sobre 2. Agora sim, colocamos as velocidades corretas nos locais corretos. Então, 3 sobre 2, cadê? Onde é que está isso? Letra E. Agora está certo. Vamos prosseguir. Sexta questão. Com relação ao movimento ondulatório, pode-se afirmar que, vamos lá, a velocidade de propagação da onda não depende do meio de propagação? Totalmente falso. É o meio que diz qual é a velocidade da onda nele. É o meio que determina. Alterou característica física ou química do meio, se altera a velocidade da onda. B. A onda mecânica, ao se propagar, carrega consigo partículas do meio. Quando ele fala assim, ó, carrega, é levar embora consigo. Isso não acontece, né? Uma onda, o que ela faz quando ela passa por um meio? Ela perturba as partículas do meio. Mas depois a onda vai embora e as partículas permanecem no mesmo lugar. Então é falso. Depois, letra C. O comprimento de onda não se altera quando a onda muda de meio. Falso. Claro que muda de comprimento de onda. Muda de comprimento de onda quando muda de meio. Isso daqui é um fenômeno chamado de refração. Letra D. A frequência da onda não se altera quando a onda muda de meio. Aqui sim, verdadeiro. Então essa é a alternativa. A frequência é o DNA da onda, né? Então a frequência é a mesma. Ela vai atravessando vários meios, mas a frequência vai sendo mantida. Então por que o E é falso? As ondas eletromagnéticas somente se propagam no vácuo. Não, falso. As ondas eletromagnéticas se propagam no ar, na nossa atmosfera, atravessam o nosso corpo, não é isso? Se propagam na água, atravessa a parede,
né? Nós temos aqui na nossa casa as ondas atravessando as paredes aí tranquilamente, né? As ondas eletromagnéticas. Então, sem problema nenhum. Sétima questão. Uma das principais formas de se verificar as leis físicas ainda é experimentando. Para isso, um curioso estudante verificou a montagem na figura a seguir, da figura a seguir no laboratório de física de sua escola. Sabe-se que as extremidades A e C estão fixas e que a corda 1 é mais densa do que a corda 2, além de se admitir que as cordas não absorvem energia em relação à onda que se propaga no sentido indicado. Se ele fizer com que um pulso se propague ao longo da corda AB e observar o que acontecerá, ele deve esperar que... Então, vamos lá. O que acontece? Nós temos aqui densidades lineares diferentes. Eu tenho aqui a densidade linear μ1, aqui a densidade linear μ2. Nós sabemos que a velocidade de um pulso numa corda tem uma fórmula específica, é a relação de Taylor, né? Que é raiz quadrada da força de tração, a força com que a corda está esticada, sobre a densidade linear. A força é a mesma, as cordas estão em série, estão esticadas com a mesma força, ok? A frequência de oscilação também é mantida, mas veja o que acontece. Na corda 1, você vai ter a velocidade que vai ser dada por F sobre μ1. Na corda 2, a velocidade V2 vai ser a mesma força F dividida por μ2. Ora, como a densidade μ2 é menor do que a densidade μ1, a corda 1 é mais grossa, o que você vai ter? Que a velocidade V2 vai ser o que em relação à velocidade V1? Vai ser maior, não é isso? Porque, menor densidade linear vai produzir maior velocidade. Menor densidade linear, maior velocidade, já que a força é a mesma nos dois. Tudo bem? E a densidade linear está no denominador. Então, vamos lá. Ele deve esperar que o comprimento de onda seja o mesmo nas duas cordas? Falso. Se vai refratar, vai mudar o comprimento de onda. A velocidade seja a mesma? Não, falso, não é a mesma, porque mudou a densidade linear, mudou o meio. A velocidade seja maior na corda 1. A gente já viu que a velocidade é maior na corda 2, porque ela tem menor densidade linear. Então, falso. A frequência seja maior na corda 2. Falso, a frequência é absolutamente igual, é o ente que não muda na refração. Então, a frequência seja a mesma nas duas cordas. Aqui sim, verdadeiro, letra E, a frequência é a mesma. Tudo bem? Oitava questão. Analise a figura a seguir. A figura anterior representa um pulso P, que se propaga em uma corda 1 de densidade linear μ1, em direção a uma corda 2 de densidade linear μ2. O ponto Q é o ponto de junção das duas cordas. Sabendo que μ1 é maior do que μ2, o perfil da corda logo após a passagem do pulso P pela junção Q é mais bem representado por... Então, veja, ele está dizendo, pessoal, que essa corda daqui é mais grossa. Tem uma densidade linear maior. Então, vou engrossar ela aqui. O que vai acontecer com esse pulso quando ele chegar na interface separadora? Você concorda que a corda mais fina comporta-se para a corda mais grossa como se fosse uma amarração móvel? Então, pronto. O pulso refratado será de cabeça para cima, lógico. E o pulso refletido também, né? Vai acontecer, isso, para lá e para cá. Então, a melhor resposta para isso só pode ser o quê? Dessa oitava questão. A alternativa B, né? Esse aqui é o pulso refletido
e esse de cá o pulso refratado, ok? Se as cordas não consumirem a energia dos pulsos, então você pode até dizer que essa amplitude daqui com essa amplitude de cá, essas duas amplitudes, vai dar a amplitude inicial do pulso. Tem a ver com a conservação da energia. Tudo bem? Ok? Então, letra B. Nona questão. Na figura a seguir, está representada uma onda senoidal que se propaga para a direita, na corda A. No ponto P, essa corda está ligada a outra corda, B, que possui mais massa por unidade de comprimento do que a corda A. Então, densidade linear de B maior do que a densidade linear de A. Ok? Ao atingir o ponto P, a onda é parcialmente transmitida para a corda B e parcialmente refletida de volta para a corda A. Sobre essa situação, pode-se afirmar corretamente que a frequência da onda B é maior, nem precisa continuar lendo, porque frequência não muda. Falso. A velocidade da onda em B é menor do que a velocidade da onda em A. Aí é você lembrar que velocidade da onda é raiz da força de tração sobre densidade linear. Essas duas cordas estão em série, então a mesma força que estica uma, estica a outra. As duas vão vibrar com a mesma frequência, mas a velocidade vai mudar. Aonde você tiver maior densidade linear, ou seja, onde a corda for mais grossa, a velocidade vai ser menor. Ok? Tudo bem? Outra coisa que ele diz, V, a gente tem que lembrar que V é igual a lambda F. Lambda vai ser igual a V sobre F. A frequência é a mesma dos dois lados. Então, você vai ter uma relação direta entre comprimento de onda e velocidade. Então, o que vai acontecer? Na corda mais grossa, tem uma maior densidade linear, você vai ter uma menor velocidade. Então, se você tiver menor velocidade, você também vai ter menor comprimento de onda. Ok? Então, na letra C, aliás, estou na letra B, né? A velocidade da onda em B é menor do que a velocidade da onda em A. Realmente, né? Porque, ó, como aqui a corda é mais grossa em B, a velocidade vai ser menor. Então, o certo já é aqui. Por que o C está errado? O comprimento de onda em B é maior do que o comprimento de onda em A. Falso, né? Agora sim, analisando aqui, ó, se a velocidade em B é menor do que a de A, veja, VB é menor do que a velocidade em A. Por quê? Porque a densidade linear de B é maior do que a de A. Quem tem maior densidade linear vai ter menor velocidade. E quem tem menor velocidade vai ter menor comprimento de onda. Então, o comprimento de onda em B é maior, não é menor, por isso que é falso. Ok? A amplitude da onda refletida em P é igual à amplitude da onda incidente. Não, porque a amplitude da onda ela vai ser repartida. Quando essa onda chega aqui, ó, ela tem uma amplitude, que é a energia inicial. Essa energia inicial vai ser repartida em duas outras energias. Aqui refrata e aqui reflete. Então, você não pode manter a mesma amplitude para a onda que volta, né? Porque alguma coisa tem que passar para o outro lado, ok? Então, falso. E aqui, a amplitude da onda em B é igual à amplitude da onda incidente. Também não, né? Essa amplitude não pode ser igual, porque essa energia inicial, uma parte refrata, outra parte reflete. Então, não pode ser igual, né? Falso. Então, aqui é a letra B. Questão 10. Uma onda de rádio se propaga no vácuo, possui uma frequência F e um comprimento de onda igual a 5 metros. Então, o comprimento da onda, 5 metros. Quando ela penetra na água, a velocidade dessa onda vale. Então, velocidade na água
2,1 vezes 10 à oitava metros por segundo. Na água, a frequência e o comprimento de onda valem, respectivamente. Olha, uma coisa que ele não deu na questão e que você precisa, que é a velocidade da onda no vácuo. É um dado que vale 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ok? Então, essas são as 3 informações que você precisa. Agora você vem aqui, ó, e calcula a frequência no vácuo. Vamos lá. V igual a lambda F. Velocidade no vácuo, 3 vezes 10 à oitava. Comprimento de onda. Ela diz que tem comprimento de onda no vácuo de 5 metros. 5 vezes frequência. Então, a frequência, vou chamar assim de frequência no vácuo, FV. Essa frequência, então, vai valer 3 sobre 5. 3 vezes 10 à oitava, né? Sobre 5. Então, essa frequência no vácuo é 0,6 vezes 10 à oitava. Frequência no vácuo, então, vai ser, multiplicando isso aqui por 10, botando em notação científica, 6,0, né? Vezes 10 a 7. Então, essa daqui vai ser a frequência em Hertz, ok? Aumentei essa quantidade 10 vezes, tenho que reduzir essa 10 vezes, ok? Então, essa é a frequência, 6 vezes 10 a 7. Aí tem duas possibilidades aqui, a letra B e a letra C. Só que agora você vai ter que calcular o quê? O comprimento de onda, aonde? Na água. Ele diz que é na água, né? Então, agora é a parte da água. Então, vamos lá. V igual a lambda vezes frequência. Frequência no vácuo vai ser a mesma frequência na água, porque a frequência não muda. Só que a velocidade na água, ele disse que é quanto? 2,1 vezes 10 à oitava, ok? Pronto. Isso daí vai dar um comprimento de onda, que eu vou chamar de comprimento de onda da água, vezes a frequência, que é a mesma frequência do vácuo, 6 vezes 10 a 7. Então, o comprimento de onda dessa onda na água vai ser 2,1 vezes 10 à oitava sobre 6 vezes 10 à sétima. Então, aqui vai ficar 21 dividido por 6. Então, o comprimento de onda na água vai ser 3,5 metros. 3,5 e 6 vezes 10 à sétima. Então, alternativa, letra C, ok? Na verdade, nem precisava fazer essa segunda parte da conta. Apenas achando a frequência, você já podia responder e ganhar tempo. Por quê? Porque, veja, a frequência 6 vezes 10 à sétima está aqui e está aqui. Mas ele diz nessa que o comprimento de onda permaneceria 5. Claro que não permanece. Se a frequência está saindo, né, se a radiação está saindo do vácuo e entrando na água, vai manter o mesmo comprimento de onda? Claro que não. Vai ter que, inclusive, reduzir o comprimento de onda, porque vai reduzir a velocidade. Então, achando a primeira, a frequência, você já podia, por teoria, marcar logo a letra C. Ok? Aqui a gente fez só para treinamento, para confirmar o valor matematicamente. Ok? Então é isso. Obrigado e até a nossa próxima lição.